Isso aí, galera, vamos lá. Esperar o pessoal chegar. Falar um pouquinho aí dessa prova discursiva para delegado de Goiás. Pessoal chegando aí, muito boa noite. Tinha prometido fazer uma live ainda hoje, falando sobre a prova discursiva de Delta Goiás, delegado de Goiás. Tá certo? Então, é isso aí, galera. Vamos falar um pouquinho. Eu sei que a galera ainda está muito eufórica, os alunos ainda estão muito eufóricos. Muitos ainda conversando sobre questão objetiva, que tem que anular isso, tem que anular aquilo, gabarito, classificação lá no olho na vaga. Mas minha sugestão para você é que você tente o máximo possível focar no seu estudo, sair um pouco desse murmurinho, dessa discussão. Por quê? Porque se efetivamente você passou, meu amigo, o teu tempo ele é curto, tá certo? O teu tempo ele é curto. Então, só fazendo uma pequena ponderação aqui, se você não olhou isso no edital ainda, eu fiz esse pequeno estudo para você, Lá no item 256 do edital, os critérios de classificação e avaliação, estarão aprovados na primeira etapa, que é a prova objetiva, e serão convocados para a segunda etapa, que é a prova discursiva, os candidatos que atenderem a 2 critérios. São 2 critérios para você ir para a discursiva de delegado de Goiás. Quem obtiver uma nota mínima de 50% no total da prova objetiva, então essa é a cláusula de barreira, 50% no total da prova objetiva, e quem dentro, óbvio, da ordem decrescente, estiver ali dentro daquele limite de 3 vezes o número de vaga, 300 vagas. Então você tem que estar na classificação. Tem a questão dos candidatos classificados como deficientes, que tem a classificação própria, e tem ali umas regras para isso, mas a princípio 300, e somado a esse critério de 50% da prova toda objetiva, tá certo? Então esses são os critérios. O que eu tenho para te falar aqui? Você tem que ficar muito ligado, muito ligado mesmo, porque a prova discursiva, ao contrário da prova objetiva, a prova discursiva ela é eliminatória e classificatória. Então, a prova objetiva não. Ela era apenas uma prova que buscava eliminar o candidato. Isso você também encontra no edital. Então, a prova objetiva ela é meramente eliminatória. Já a prova discursiva, essa não, ela é uma prova eliminatória e classificatória. Então, o que efetivamente vai pesar será agora a prova discursiva. Eu te confesso que eu esperava uma prova objetiva um pouco mais pesada, tá certo? Mas eu acredito que a banca ela tenha, de forma prudente, feito uma prova um pouco mais fácil, com o objetivo de efetivamente irem para essa segunda etapa a quantidade lá máxima de 300 candidatos, sob pena de, numa prova um pouco mais pesada, os candidatos ali eventualmente fiquem no meio do caminho porque não alcancem uma pontuação mínima de 50%, se você fizer uma prova muito pesada. Não acho que seria o caso, mas eu acho que realmente a nota de corte não vai ser... Montes com a Vênia, a prova foi difícil, o bloco 2 foi muito complicado. Na realidade, o bloco 2 ele é composto de matérias que naturalmente a pessoa que estuda para delegado não está acostumada em estudar. A gente está muito acostumado a estudar em penal, processo penal, constitucional, administrativo, mas o candidato acaba, e é natural, negligenciando essas matérias que são específicas. Tá certo? Então, eu não vejo o bloco 2 uma prova muito difícil. Ela foi difícil para o perfil de delegado que não está ambientado com essas matérias. Aí acabou se tornando difícil, natural. Mas a prova de penal estava muito fácil, o processo penal estava fácil, medicina legal também não estava nada muito difícil. Criminologia, a respeito de posições em contrário, mas criminologia não estava uma prova difícil. Tá certo? Não estava uma prova fácil, como costuma vir, estava uma prova mediana. Então, mas para o que nos interessa efetivamente, o que nos interessa? É a prova discursiva. Prova objetiva já foi, prescreveu.
né? Se você passou, você passou. Se você não passou, você não passou. Então, se você acha que você passou, você tem que começar a estudar agora, porque eu não acredito que efetivamente a prova discursiva virá no mesmo molde da prova objetiva. Por quê? Porque ela classifica e elimina, né? E se você observou as disciplinas que caem e o grupo de questões e o grupo de disciplinas que caem, você verá que nós temos 3 grupos de disciplinas, né? Direito penal e processo penal, primeiro dia de prova, é o primeiro grupo. Segundo grupo, legislação penal e processual penal extravagante, e o terceiro grupo, direito constitucional. Então houve uma sensível mudança dos grupos de prova, né, da prova anterior de 2013. Em 2013 nós tínhamos administrativo, nós tínhamos direito civil, na prova discursiva agora não. É penal, processo penal, com a sua respectiva ao professor Paulo Léa por aí. Vou chamar ele aqui na conversa para ele participar. Vou chamar o Bena, o segmento lá no ênfase para a comigo, para ele participar da nossa live aí, bater um papo. É sempre bom ter uma opinião aí diversa para a gente poder falar. E aí, Montes, beleza? Tudo tranquilo? Tranquilo. Estamos batendo um papo aqui, sempre bem-vindo mais uma cabeça pensante. E aí eu estava comentando aqui, Lepori, que o perfil da prova discursiva de delegado nesse concurso mudou um pouquinho, né? Porque nós temos três grupos de disciplina: direito penal, processo penal, um grupo número 1, temos legislação extravagante, grupo número 2, e temos o grupo 3, direito constitucional, que inclusive é a sua disciplina, é a sua matéria. Aí fala um pouquinho para a gente, por essa tua experiência de concurso, o que os candidatos podem esperar, né, nessas provas discursivas, o que eles têm que se focar mais. Fala um pouquinho disso aí, tu é um cara experiente em concurso, que você pode acrescentar para eles aí. Então, Montes, esse concurso da Polícia de Goiás tem essa peculiaridade, né? Como eu falei para os alunos no aulão que a gente dividiu aí no sábado, 1/3 da segunda fase vai corresponder às questões de constitucional, né? Então, quer dizer, quem tiver bem constitucional, na minha opinião, não sei se você pensa dessa forma, vai provavelmente se destacar na segunda fase. Tem ali 7 questões de penal, processo penal, 7 de legislação especial e 6 questões de constitucional. E o que é mais interessante é que o perfil do examinador que a gente conseguiu identificar acabou aparecendo na primeira fase. Então, das questões objetivas, ali 15 questões, né, já uma prova bem pesada, a gente pode ver uma prova muito bem feita, cuidada, uma prova com muita cobrança de jurisprudência do Supremo e uma prova com muita cobrança de teoria, porque o examinador é procurador do Estado, o examinador é mestrando, o examinador é um cara que está escrevendo uma dissertação sobre sistema prisional e políticas públicas. Então a gente falou lá no aulão, vai cair estados de coisas inconstitucional, caiu. Vai cair aqui de tratar os direitos humanos, caiu. Vai cair sobre teoria da Constituição, classificação das Constituições, caiu. Então, quer dizer, apesar de ser uma matéria que quem estuda para delegado normalmente foge um pouco, né? Sabe que é básico, constitucional administrativa, lei de penal e processo penal, mas não se aprofunda tanto quanto penal e processo penal, pelo perfil do concurso e pela possibilidade da gente estudar um pouco sobre o examinador, a gente consegue intuir aquilo que ele vai cobrar. Então, essa primeira fase, essa prova objetiva é indiciária disso. Então, a gente vai ter questões teóricas e a gente vai ter muitas questões sobre jurisprudência do Supremo. Então, caiu aquela questão relacionada à foro por prerrogativa de função e a mutação constitucional reconhecida pelo Supremo. A decisão é de março, abril, e caiu na prova. Então, isso é indício do que a gente vai encontrar na prova, do que a gente vai encontrar na prova discursiva. E aí até tem uma obra que é o Direito Constitucional em Provas Discursivas, que a gente lá procura explicar para os alunos e para quem vai ler a forma correta de fazer a estruturação das questões, né? Porque às vezes o candidato tem muito conhecimento e chega na hora de elaborar a resposta, acaba até se embaranando. Por quê?
porque não sintetiza e não coloca na prova aquilo que é mais importante. Porque o que eu sempre costumo dizer é o seguinte, você tem que se colocar na posição do examinador. Imagina quantas questões o examinador vai ter para corrigir. Chega uma hora que ele está até vesgo já. Ele não está vendo mais nada. Então você tem que facilitar a vida do examinador. Colocar as palavras certas, as palavras-chave, as frases certas, para que a sua prova seja mais bem pontuada e você consiga se destacar, né? E como eu disse e repito, não sei se você concorda, Montes, eu acredito que a prova de constitucional vai fazer a diferença na segunda fase pelo peso dela, né? Não, sem dúvida, né? Constitucional, você vai, eu acredito que você vai ter, vai enfrentar aí algumas questões teóricas, né? O perfil do examinador é Claudinei Rocha, se não me engano, ele é procurador do Estado de Goiás, e aí já sente a pegada, né? É uma pessoa especializada nessa área, então é importante você fazer esse estudo, né? Aí é como eu sempre falo, né? Eu faço esse trabalho nos meus grupos com os alunos individualmente e para a discursiva, você, além, óbvio, de ter o conteúdo, aquele conteúdo jurídico necessário, muito mais você precisa saber passar esse conteúdo, né? Porque necessariamente você precisa saber escrever de forma adequada, de forma clara, de forma coesa e, ao mesmo tempo, usar as palavras corretas que demonstrem o seu conhecimento jurídico. Esse é o grande desafio. E com os alunos que eu já venho orientando já há alguns anos, principalmente em provas discursivas, eu observo que nós temos candidatos com um profundo conhecimento jurídico, candidatos que, na maioria das vezes, sabem mais do que o próprio examinador e pontuam baixíssimo numa questão, às vezes, com conhecimento introdutório. Mas por quê? Porque eles não sabem apresentar e estruturar isso, né? É muito importante a estruturação, a estratégia. Você saber fazer o controle de tempo, você saber fazer a abordagem à questão, quais palavras você selecionar, né? E eu me lembro muito quando eu dava aula na graduação e corrigia, né? Chegar a período de provas era uma loucura, 1.000 provas, 2.000 provas para corrigir, e não tem como. Chega na 15ª prova, na 20ª, você já não aguenta mais. E a mesma coisa do examinador. Você tem que ajudar o examinador a te pontuar corretamente. Exato. Né? Então, eu acho que esse é o ponto principal. Não sei se é isso que você está se referindo. Exatamente. É facilitar a vida do examinador, né? Às vezes é falar até menos do que você sabe, né, Montes? É se segurar, né? Falar menos, ser o mais preciso possível. Infelizmente, às vezes o candidato acaba se embananando, narrando pra gente, pô, acabaram as linhas lá, eu não consegui botar tudo. Por quê? Não estruturou bem a resposta, se perdeu no desenvolvimento e não conseguiu concluir. Uma discursiva sem conclusão é uma discursiva que dificilmente vai ter a pontuação adequada ou correspondente àquilo que o candidato teve condições de entregar na hora da prova, né? Então, acho que é nessa linha, né? Não sei se você já comentou com o pessoal sobre esse curso que a gente está lançando hoje, Montes, de discursivas. Não, ainda não comentei, não. Pode falar, ainda não comentei, não. Você que está fazendo a live. Nada. Você é sempre bem-vindo. E aí, o que acontece? Óbvio, além de todas as lives que eu vou fazer, o Paulo vai fazer durante a semana, eu vou fazer uma sequência de lives agora no meu canal do YouTube, porque o YouTube às vezes permite também você utilizar ali um slide, alguma coisa. Então, além disso tudo, né, para aquele candidato que quiser, para aquele aluno que quiser um treinamento completo, né, um treinamento de conteúdo, um treinamento de estruturação de respostas, muitos alunos pediram. Eu e Paulo, a gente sentou, conversou. Paulo domina essa parte de direito constitucional, né? Eu arranho ali um pouquinho no direito penal e no processo penal, né? Então, a gente sentou e nós fizemos um projeto rapidamente, levamos lá no curso ênfase, o curso ênfase acolheu de plano, de imediato, né? E o que acontece? Já está lançado, está no site, foi lançado agora, nesse exato momento, o curso de discursiva para delegado de polícia de Goiás, segunda fase. Tá certo? Então, lá nesse curso, a gente vai fazer uma abordagem de conteúdo, selecionando ali os temas que a gente considera com maior probabilidade de cair para o perfil
da prova, perfil da banca, o perfil dos examinadores, a gente faz um estudo do examinador e, agregado a isso, você vai ter aulas de estratégia de resolução de questões, mas não são aulas abstratas. Não é para não vou ficar trabalhando com você, a sua questão tem que ter coesão e coerência. Isso é óbvio, isso está no edital, isso é critério de correção. O que a gente vai fazer lá é utilizar exemplos, na aula de estratégia eu vou utilizar de exemplos para construir uma resposta estruturada adequadamente desde o zero, para você ver a dificuldade que você vai sentir na hora da prova, é a dificuldade que a gente vai desenvolver lá no curso, com controle de linhas, simulando o tempo, as condições. Então, feita essa parte inicial da aula de estratégia, você acessando a aula de conteúdo jurídico, a gente passa para o segundo momento, que são os simulados. Então, a gente vai simular todas as fases da prova, são 3 grupos de prova, vamos passar lá pela prova de direito penal e processo penal, vamos passar pela prova número 2, para o grupo número 2, que é a legislação extravagante, e vamos passar pela prova de direito constitucional. Tudo isso corrigido individualmente. Então, essas questões o aluno vai fazer em casa, vai encaminhar para a gente, e a gente vai corrigir individualmente as questões, ponderando ali sobre conteúdo jurídico, coesão, coerência, o que o aluno precisa melhorar para ele ter esse feedback dentro desse período, desse curto período, que é até a data da prova. Então, a prova ocorre lá dia 25, 26 e 27 de setembro. Então, o nosso curso ele já está lá no ênfase, já está, para quem quiser contratar, já está no ênfase, inicia dia 17 de agosto. Dia 17 de agosto começa o treino. Tá? E temos aí um código promocional, né, Paulo? Deixa eu ver aqui. Temos uma promoção de 30% no valor do curso. 30%. Tá? Você usa o cupom GO Goiás. GO Goiás, né? GO Delta. GO de Goiás, Delta. GO Delta. E você consegue 30% lá no valor do curso. Esse desconto vai estar valendo aí durante essa semana. Perfeito. Tá? Paulo, quer acrescentar mais alguma coisa que eventualmente eu não tenha falado sobre esse curso? O que é bacana destacar, né, Montes, é que o curso é personalíssimo, né? É um curso que vai ser feito totalmente por nós, as correções vão ser feitas por nós, então a gente vai pôr a mão em cada questão que foi enviada para a gente poder entregar a melhor performance possível para os nossos alunos, né? Então, vamos, além de tudo, elaborar listas de temas possíveis, além dos simulados, além das aulas temáticas, e nós vamos dar aulas temáticas, não simplesmente chutando temas, mas preparando o aluno para estruturar questões dentro dos grandes temas de cada uma das disciplinas, né? Perfeito. Então, subsidiar Perfeito. a introdução a inúmeras questões, o desenvolvimento de inúmeras questões. A ideia é essa, né, Montes? Não adianta eu fazer uma questão pegadinha. Questão pegadinha não serve para nada, né? Então é interessante a gente trabalhar questões que têm temas estruturantes para que você chegue na hora da prova e você faça, eu fiz essa questão lá no simulado. Porque eu acredito muito, houve uma alteração substancial no edital. O edital de 2013 previa expressamente a possibilidade de consulta. Esse edital já não prevê isso. Então, ele já dá o quê? Ele já dá a dica de que nós teremos questões abstratas. Até porque em 2013 nós tivemos questões abstratas, mesmo com a possibilidade de consulta, ao texto de lei. Então, eu acredito que teremos uma prova com conhecimento, com cobrança de conhecimento teórico. Aposto muito nisso. Então, é importante que você esteja com essa bagagem para estruturar. A gente vai fazer, eu vou fazer, o Paulo vai fazer também, eu vou fazer algumas lives durante a semana, seja no meu perfil, no perfil do ênfase e também lá no meu canal do YouTube, para você sentir também como é que é essa pegada de estruturação de questão. Vamos comentar sobre alguns temas, mas é importante que, se você efetivamente acredita que passou, não fique esperando o resultado final, dá uma olhadinha ali, você já tem aí inúmeros cursos, eu já publiquei alguns gabaritos extraoficiais, então você já tem a noção se efetivamente você está dentro, ou se você
tá ali no bolo para passar ou não. Tem que começar a estudar, não tem como. Não deixa para cima da hora, porque o tempo ele é muito curto mesmo, né? E cada hora de estudo faz a diferença aí na sua aprovação. Show. Montes, deixa eu te pedir uma licença aqui. Muita gente me mandou mensagem pedindo para fazer a correção da prova de constitucional. Por óbvio, não vou fazer a correção completa, mas só queria passar o gabarito rápido aqui para o pessoal. E aí, qualquer coisa vai complementando aí também. Eu tô com na verdade, estou com dois tipos de prova, porque mandaram um pedaço de uma prova para mim e um pedaço de outra. Mas eu vou ler o enunciado e a alternativa correta e passar o fundamento rápido. Então, eu estou aqui com a primeira questão, que fala que o delegado de polícia, segundo a Constituição e o Supremo, e aí a alternativa correta é a que fala que, ainda que ele figure na primeira classe da carreira, ele pode chefiar a polícia do Estado, se escolhido pelo governador. E aí é o 144, né, o parágrafo 4º, com a jurisprudência suprema, que diz que não precisa ter classe especial nem nada para chefiar a polícia. Então, aqui acho que não tinha muito desafio. Aí, a próxima questão que eu tenho aqui, que me enviaram o caderno, é a questão que no tipo que eu tenho é a 47, que é uma questão que veste já sobre direitos fundamentais. Sobre direitos fundamentais garantidos na Constituição, segundo o Supremo, e aí apareceu a questão do transgênero, que foi decidida pelo Supremo em março de 2018, né? Em sede de controle concentrado da AD 4275, mas também julgado em conjunto com o recurso extraordinário, que fala que o transgênero pode fazer alteração do nome diretamente no registro civil. Então, essa era a alternativa correta da questão. A próxima questão fala sobre direitos fundamentais e fala sobre o Senado Federal, e a alternativa correta diz que o senador infiel não perde o mandato por mudar de partido, pois, segundo o princípio majoritário, o mandato pertence ao candidato e não ao partido. Aqui era uma pegadinha, muita gente deve ter pensado, tem decisão do Supremo que diz que o mandato é do partido ou da coligação, mas aí só vale quando é para o sistema proporcional. No sistema majoritário, que é o sistema de eleição de senador, presidente da República, governador e prefeito, a gente não tem a aplicação dessa regra de que o mandato seria do partido ou da coligação. Então, a pegadinha está aí, essa alternativa correta. A próxima é a 49, fala de novo do delegado de polícia. Delegado de polícia, segundo a Constituição e o Supremo, está subordinado ao governador do estado e o respectivo concurso pode exigir altura mínima para ingresso. E aí também é 144 da Constituição e a jurisprudência do Supremo. Não falou sobre o detalhe da exigência, tem que também estar previsto em lei, então não atrapalhou nada em relação à correção da questão. Por enquanto, tudo bem aí, Montes? O cara jogando a pegadinha, tô acompanhando, né? Aqui. No meio da prova de constitucional. Vamos lá. Estou acompanhando. Aí a questão 50. Pessoal, se tiverem pergunta aí, manda bala. Questão 50. Em relação ao Executivo, segundo a Constituição e o Supremo, e aí era o 84 da Constituição. O presidente pode expedir decreto autônomo e delegar aos ministros de Estado, ao PGR e ao AGU a atribuição de conceder indulto e comutar a pena. É o que eu falo sempre em aula, 84. E os incisos é questão batida de prova, né? Então também nenhuma novidade. Aí a 51, que fala sobre os tratados internacionais de direitos humanos, falei isso aqui no aulão, demorei uns 5 minutos explicando. Status de Tratado Internacional de Direitos Humanos, que não foi aprovado com código 3/5 em 2 turnos em cada casa, que é a regra do parágrafo 3º do artigo 5º, tem status de norma supralegal. E se tiver sido aprovado anteriormente, com código inferior a essa exigência, vai ter, então, o status legal, supralegal, mas existe doutrina no sentido de que deveria ainda assim ter status constitucional. Então, essa é a alternativa, norma supralegal, apesar de existir doutrina que sustenta o status constitucional. 52, uma questão muito bem feita, né? Que exigia aí a combinação de inúmeros entendimentos do Supremo. Na verdade, de um único entendimento do Supremo sobre a lei complementar, que versa sobre a possibilidade, a LC 105 de 2001, que versa sobre a possibilidade de quebra de sigilo bancário. Aí tinha que interpretar um pouquinho,
mas em resumo a resposta é que pode haver a quebra de sigilo bancário pela Receita, Fisco Estadual e CPI de qualquer esfera da federação. Tá? Então, aí a alternativa correta, o Supremo julgou a constitucionalidade da Lei Complementar 105, então, com isso você conseguia responder essa questão. A próxima questão aqui para mim é a 53, e aí pegou pesado o examinador, porque ele falou justamente sobre a transcendência dos motivos determinantes, que foi o último ponto que eu falei no aulão, penúltimo ponto, né? O último ponto foi sobre norma constitucional e inconstitucional. E aí olha a pegadinha, ele disse assim: o fenômeno jurídico da transcendência dos motivos determinantes não é admitido pelo Supremo em sede de reclamação. E isso é verdade. E eu disse no aulão, olha, num julgamento da ADI, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, o Supremo emitiu uma decisão que admitiu a transcendência dos motivos determinantes. Aí o examinador vem e fala assim: a transcendência é admitida em sede de reclamação. Ou seja, ele chegou aqui e botou a casca de banana para a gente cair, né? Então, enfim, a alternativa está correta, porque o Supremo não admite em sede de reclamação. Ele admitiu no julgamento de uma ADI. Então, assim, pesado, pegadinha. Se você errou, não fica chateado com isso, porque realmente o examinador foi maldoso nessa questão. Próxima, questão 54, que fala sobre classificação da Constituição. Aí fácil, né? Fala sobre quanto à origem a Constituição é promulgada, quanto ao modo de elaboração dogmática, foi elaborado de uma vez, de forma sistematizada. Que mais aqui? Deixa eu mudar de página. Quanto à alterabilidade, a Constituição é rígida, porque tem que ser alterada por um procedimento distinto de edição de outras normas. Quanto à dogmática ou ideologia, ela é eclética, porque reconhece valores plurais. O exemplo está lá no artigo 1º, que reconhece os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa ao mesmo tempo. E quanto à ontologia, o valor de Karl Loewenstein, aqui polêmica. Por quê? O examinador disse que a doutrina sustenta que a nossa Constituição é uma Constituição normativa. O que é a classificação da Constituição quanto ao critério ontológico? É quanto ao sentido ou essência, quanto ao grau de correspondência entre a Constituição e a realidade. E há vários doutrinadores já sustentando que a nossa Constituição não é normativa, que não há correspondência entre o que ela fala e a realidade, que ela seria uma Constituição nominalista. E o examinador aqui cravou que ela era uma Constituição normativa. Então, essa questão é polêmica. Na minha opinião, cabe recurso a essa questão. Eu não gosto de ficar lardeando possibilidade de recurso, porque é para não iludir quem está por uma ou duas. Mas, na minha opinião, essa questão claramente admite recurso, porque o examinador cravou a classificação e tem polêmica na doutrina. O que você acha disso, Montes, aliás, né? Bom te ter aí para ponderar. Eu concordo, Tradicionalmente, né, eu arranho também um pouquinho inconstitucional, né? Tradicionalmente, essa classificação é apresentada. Porém, a doutrina hoje mais crítica, mais moderna, ela vem flexibilizando isso. Né? Ela vem flexibilizando isso, concordo. Acho que essa questão aí é uma questão que cabe uma discussão aí num plano recursal, para o aluno que está eventualmente precisando, né? Sem falsas esperanças, temos também, né? Mas vale a ponderação no plano recursal. E acho que tem um aspecto psicológico também. Quer resolver mais alguma coisa, Paulo? Fica à vontade aí. Pode ir. Acho que tem um aspecto psicológico de ter recurso, porque aí o examinador, se não tiver com a segunda fase pronta ainda, ele fica mais cauteloso, sabe? Aí, no fim, acho que ajuda todo mundo. Isso. Bom, a próxima questão é sobre foro prerrogativa de função. E aí também decisão fresquinha do Supremo, segundo trimestre de 2018, para dizer que houve mutação constitucional sobre a ideia do foro prerrogativo de função, que só se aplica em relação a crimes relacionados com o exercício do mandato, e enquanto o sujeito estiver exercendo o mandato. Então, o examinador está ligado, né? É o que a gente vai esperar para a segunda fase. Questões novas, questões modernas. Essa questão é uma provável questão, em algum caso, ou de processo penal ou de constitucional. É uma excelente questão para cair com um ponto ou de constitucional ou de processo penal.
Esse é um tema O certo. Israel está dizendo que ele já viu questão muito mais problemática ter gabarito mantido. Eu também já vi, Israel. E em caso oposto também, já vi coisinha mais fina que gerou anulação. Depende muito da própria banca, né? Se o sujeito vai ser mais flexível, mais inflexível. Às vezes, infelizmente, eles combinam de não anular nenhuma, por mais absurdo que seja o erro, para dar dinâmica no concurso. É aquela história, acho que tem que bater, Isso. né? Bate e vê se sai alguma coisa. Bom. Tem que cumprir a tabela, não adianta. Questão 56. É constitucionalmente possível, apesar das limitações constitucionais ao poder derivado, segundo a doutrina nacional. E aí, deixa eu ver aqui onde é que está. 56, na verdade, não é 59, né? Aí também outra polêmica. Por quê? Porque ela seria sobre a possibilidade de emenda constitucional mediante proposta de iniciativa popular. E ele fala que é a doutrina predominante. E essas questões em que se afirma no enunciado doutrina predominante são complicadas, porque há doutrinadores de respeito que não admitem essa proposta de emenda mediante iniciativa popular por não haver previsão constitucional. Mas, dentre as alternativas possíveis, essa era a única que dava para salvar. Então, fica aí a possibilidade de, então, de acordo com o examinador, haver a iniciativa popular de emenda constitucional. Porque as outras, todas ali, são complicadas de admitir. Agora, teve gente que me perguntou, Paulo, e a questão da hipotética redução da maioridade penal de 18 para 16? Também não há quem admite? Há quem admite. Só que ele entendeu que é um posicionamento minoritário na doutrina. Então, quer dizer, outra questão ali que ele escorregou no tomate, né? A gente está vendo o Supremo mudar de posição, já há até uma tendência na atual composição do Supremo, no sentido de que seria possível a redução da maioridade penal, ainda que exista a tese ou teoria dos direitos análogos, que haveriam cláusulas pétreas fora do artigo 5º da Constituição, né, dos direitos individuais e coletivos. Então, ficou aí outra casca de banana, infelizmente, por parte do examinador. Bom, estou chegando ao fim aqui, mas pouquinho já era de sacanagem. Estou Tranquilo, fica à vontade. Tomando aqui espaço do Montes. Depois da 57, fala sobre a extradição. Extradição de brasileiro naturalizado. Alternativa correta. A extradição de brasileiro naturalizado em casos de crime comum, praticado antes da naturalização, é exceção. Mas o brasileiro nato nunca poderá ser entregue pelo Brasil a outro país. E aí, aqui o examinador realmente pisou na casca de banana mais uma vez. Por quê? Porque existe diferença entre extradição e entrega. Nós sabemos disso. Entrega é para o TPI. E aí muita gente aqui, por saber demais, não marcou essa alternativa. Só que tinha uma pegadinha nela. E o examinador, ou ele foi negligente e fez besteira escrevendo entrega, ou ele escreveu entrega de forma desavisada. Por quê? Porque ele escreveu assim: o brasileiro nato nunca poderá ser entregue pelo Brasil a outro país. E entrega não é a outro país. Entrega é para organismo internacional. Ou seja, aqui ele não usou entrega no sentido técnico. Ele usou entrega de envio, no sentido mais genérico, mais atécnico. Por isso, a alternativa pode ser considerada correta. Infelizmente, outra casca de banana deixada pelo examinador. Isso é uma das coisas que deixa o pessoal que está estudando muito chateado, né? E eu concordo. Aqui houve uma imprecisão técnica, e aí quem às vezes sabia demais acabou não assinalando essa questão e procurando pelo em ovo em outra alternativa aqui, e na hora da prova acabou assinalando a alternativa errada, né? A questão 58 fala sobre pena de morte em caso de guerra declarada. Essa aqui era para a gente ir para casa feliz, né? Todo mundo provavelmente aceitou. E a última que eu tenho aqui é sobre racismo em crimes hediondos, aí aquela questão básica que a gente faz tabelinha em todo lugar, inafiançável, imprescritível, inafiançável, suscetível de graça ou anistia. Então, essa é a prova de constitucional, as questões que me passaram aqui nos 2 cadernos.
que dá, então, aquela ideia que nós falamos inicialmente. Muita teoria e muita jurisprudência do Supremo atualizada. Então, o que aconteceu nos últimos 12 meses no Supremo, a gente vai varrer no curso de discursivas, porque isso vai aparecer na prova, não tem dúvida. Obrigado, Montes. Entendendo aí o pessoal que pediu a Nada, meu correção. camarada. Eu vou aproveitar também e complementar. Eu tenho durante o dia feito a correção de algumas questões, né? E eu vou complementar uma questão 9, uma questão bem interessante que ele fez inúmeras pegadinhas, né? Fala assim, sobre a lei penal tem-se o seguinte, né? Eu vou rapidamente comentar aqui cada uma das assertivas. Tem-se o seguinte, a jurisprudência atual do STJ e do STF admite a aplicação combinada das partes benéficas de leis penais distintas. Essa é chamada lex tercia ou terceira lei, né? Assertiva errada, né? De acordo com a súmula 501 do STJ. Então, aí ele cobra a súmula, embora a doutrina mais garantista venha a defender essa possibilidade, mas ele especificou aí assertiva errada. Letra B, muita gente marcou essa letra B. A ultratividade da lei penal temporária prevista no artigo 3º do Código Penal constitui exceção à regra do tempus rege actum. Né? Muita gente foi. Eu comentei sobre essa assertiva no aulão. Eu falei, olha, as leis temporárias ou excepcionais, elas são ultrativas, e se isso cair na tua prova objetiva, tu marca como correto, porque elas são uma exceção à retroatividade da lei penal benéfica e não ao tempus rege actum, muito pelo contrário. Eu acabo aplicando o tempus rege actum, porque elas são ultrativas. Eu aplico a lei vigente no momento da prática do ato, né? Então, essa assertiva está errada. Foi uma pegadinha muito maldosa do examinador. Assertiva errada, porque ela é uma exceção, na realidade, à retroatividade da lei mais benéfica. A C. Não se aplica a lex gravior ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da permanência. Está errada a súmula 711. Sempre comento essa súmula, isso sempre cai, né? E aí sobrou a letra D. A letra D e a letra E. Letra D. A retroatividade da lei penal benéfica ao réu é expressamente prevista na Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Certíssimo, artigo 9º. Né? Essa questão aí, eu observei que o examinador gosta muito dos tratados, muito da Convenção Americana, né, do Pacto de São José de Costa Rica, e isso está expresso lá no artigo 9º. Era essa letra D. Muita gente não deve ter marcado porque acaba não estudando essa parte aí da Convenção Americana. E a letra E admite-se a aplicação da analogia em malam partem em direito penal. Está errado, né? O princípio da legalidade, a chamada legalidade estrita, ou lex stricta, que não se admite. É uma questão muito boa. Letra D. Aí. Quer comentar mais alguma coisa? Na verdade, o pessoal perguntou aqui da questão 60. Como eu recebi 2 tipos de prova, está aplicado no outro caderno. Mas tem mesmo mais uma questão. Vamos resolver agora, então. A polícia pode entrar em domicílio à noite sem o consentimento do morador, segundo a Constituição, o Supremo e o STJ, se a. houver fundadas razões, formalmente justificadas a posteriori, indicar a ocorrência de crime permanente. Sim, é tese de repercussão geral recente também, por parte do Supremo Tribunal Federal. Provavelmente é essa correta. Deixa eu ler as demais. Houver determinação judicial de prisão do morador, não, porque por ordem judicial não pode ser à noite. Passadas as 18 horas, o crepúsculo ainda não tiver acontecido em virtude do horário de verão. Polêmico, mas não dá para assinalar como posição predominante do Supremo e do STJ. O morador não reivindicar verbalmente a inviolabilidade do domicílio ou estiver em um quarto de hotel, ele não tem que reivindicar a inviolabilidade. A inviolabilidade é a regra. Se ele consentir, tudo bem. Aí eu acabo com a inviolabilidade. E o quarto de hotel está garantido pela inviolabilidade do domicílio. Quarto de hotel, motel, pensão, estabelecimento congênere, um barco, qualquer lugar que ele esteja em um compartimento fechado, não aberto normalmente ao público, onde alguém exerce alguma atividade. A gente pega a ideia até emprestado do direito penal. Aqui, a intuição da autoridade policial apontar para possível ocorrência de tráfico. Ih, já começou mal. A intuição da autoridade policial, não. Aí não dá. Tem que ter fundadas razões, e por isso a alternativa A é correta. E tem que, a posteriori,
justificar, dadas as razões da permanência do crime, para justificar o flagrante no período noturno aí, em circunstâncias excepcionais. Claro que se o flagrante for evidente, independentemente da situação de permanência do crime, pode ingressar durante a noite, tá? É que aqui o examinador quis cobrar essa tese nova de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Nova nem tanto, né? Uma tese de 2017 é nova, né? Acabei de falar, 2017, 2018, enfim. Então é isso. Valeu. Nada, valeu, Paulo. Galera, agradeço vocês novamente. Fica o convite, né? Turma lançada hoje. Quem quiser fazer um treinamento aí focado, específico, né? Vá lá, curso ênfase. Você vai ter um cupom de desconto aí durante essa semana, né? GO Delta. Tá? E durante a semana eu vou fazer inúmeras lives falando sobre questões discursivas, para a gente poder ir caminhando e aquecendo, fazendo esse esquenta na preparação. Tá certo? Paulo, agradeço aí a tua presença. Obrigado e vamos seguir aí nas lives. Pessoal que tiver dificuldade de encontrar o link, rapidinho aqui, lá nas stories do ênfase tem um banner só para arrastar, né? Aí já está indo direto pro curso de discursivos. É isso. Isso, eu vou postar também no meu story e vou postar também com o link. Valeu, pessoal? Valeu, abração, obrigado, Paulo. Obrigado, pessoal. Vou fazer depois outra live aí para medicina legal. Pessoal que tá pedindo. Tchau, tchau. Pessoal que está pedindo aí, faremos medicina legal daqui a pouco. Tchau, tchau. Abração.